Agora, agora vai desativar o som. Ahn, eu não sei por que que eu estou fazendo isso exatamente, mas a gente vai fazer uma prática. A gente sempre faz uma prática curta nesse horário, né? Mas vamos fazer as preces. Antes de fazer as preces, a gente pode então trazer a consciência um pouquinho de volta para casa, deixar a agitação do dia, cansaço do dia, a ocupação toda se assentar. A gente pode sentir onde a gente está, o apoio do corpo na cadeira, no chão, perceber os sons à nossa volta. E aos poucos sentindo mais o corpo, sentindo a respiração, acalmando um pouco os conteúdos da mente para abrir espaço para nós estudarmos o Dharma juntos. E desse lugar de mais calma, mais abertura, a gente pode se sentir mais próximo da mente dos Budas. Com Zulama, quando a nossa mente está acomodada, estabelecida no estado natural, é o mais próximo que nós podemos chegar neste momento dos Budas, de Guru Rinpoche. A partir desse lugar, então, nós fazemos a prece das 7 linhas, nos abrindo para receber as bênçãos que vêm com os ensinamentos transmitidos pelo próprio Dalai Lama para nós. A gente então reza para se abrir, para receber essas bênçãos. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática, por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Hum Again Yogi Nubjan Sam Pema Gesar Dampola Yamsen Chogi Madrunye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchir Sheksu So Guru Pema Siddhi Hom Hom Orgin Yogi Nubjan Sam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrunye Pema June Sudra Kordu Kadro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinge Lapti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hom. E agora nós trazemos para o nosso coração os votos de refúgio no Buda Dharma Sangha e o nosso compromisso de Bodhicitta. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi
Drola Pentir Sanjay Drupasho Sanjay Chodam Suchi Chonamla Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jingso Jipe Sonamchi Drola Pentir Sanjay Drupasho. Deixa as preces reverberarem ainda um pouquinho no nosso coração e ficar como um pano de fundo na nossa prática. Então, voltando o som, não sei por que eu desliguei o som. Estou meio atrapalhada, né, Flor? Semana passada invertiu as 4 iniciações, não sei o que está me acontecendo aqui. Depois a pessoa prende o pé na esteira, não sabe por quê. Nossa, eu tô olhando, minha câmera aqui tá tão suja, tá parecendo um óculos quando você faz lasanha, sabe quando você faz lasanha de óculos? Com aquele... Minha câmera fez lasanha aqui. Vamos lá, benzinhos. Ô, Elô, sua câmera voltou ao normal, acabou o carnaval aí. Tá fechado o microfone. Peraí. Ah, fala. Tô no celular agora. No Ah, computador estava ruim. Depois eu vou tá ver o que doida. aconteceu, tá? Parece um Osmar ali. Aham. E agora Osmar deu Contato. certo. Tá bom. Então vamos lá, amores. Então, eu tô atrapalhada mesmo, porque a gente costumava fazer a leitura dos 8 versos sem bagunçar muito, né? Antes. Mas tudo bem, a gente vai fazer agora, não tem problema. Então a gente pode acalmar só um... Desculpem ter perturbado. Só um pouquinho de novo para a gente se reconectar com esse ensinamento. Então, primeiro verso, com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Então, procura se lembrar do significado desse verso. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas. E com todo respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou insultarem, caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual.
Esse é o verso que nós vamos estudar hoje. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade, por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas. E ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Então, hoje, a gente vai estudar o 6º verso. É esse aqui. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança, não só não reconhecer, mas magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como excelente guia espiritual. Esse verso é poderoso. Agora, o texto original ali do livro do Dalai Lama é assim: quando alguém a quem ajudei ou em quem depositei grande esperança. Não é alguém a quem ajudei com grande esperança. São coisas diferentes, né? Sutil, assim, mas interessante a diferença, né? Alguém a quem ajudei ou em quem eu depositei grande esperança. Mesmo que eu não tenha ajudado, mas eu esperava alguma coisa daquela pessoa, né? Essa é a tradução do livro. Antes de fazer essa discussão da paciência, que é que é um tema que tem a ver com esse, pelo menos em algum momento eu achei que tinha a ver com com esse verso aqui, né? A paciência a gente pode depois ver, mas vamos olhar o que diz a Jetsuma, depois o que diz o Lama, e depois a gente estuda as 3 categorias de paciência lá do Shantideva. Mas a Jetsuma fala assim: quando ficamos desapontados com aqueles em quem depositamos nossa confiança, em vez de nos sentirmos aborrecidos ou traídos, podemos aprender a ver através disso. É o teste definitivo. Em família e outros tipos de relacionamento, muitas vezes acontece que aqueles que certa vez eram muito chegados e amorosos acabam inimigos viscerais. É trágico porque todo mundo sofre. Ninguém ganha. Mas pode-se pegar o conflito e transformá-lo. Pode-se vê-lo como um desafio espiritual supremo. Em vez de sucumbir à inimizade, raiva e amargura, pode-se abrir o coração para o entendimento e a compaixão e oferecer amor em vez de ódio. É tipo PhD, assim, né? Em amor e compaixão e tudo mais. Agora, olha só a fala do Lama. Grande esperança possivelmente implica apego. Que os meus esforços frutifiquem. Eu fiz isso por você, e agora então você vai corresponder às minhas expectativas? E se a pessoa não apenas não corresponde às suas expectativas, como também responde com desrespeito ou violência? Ela, na verdade, está oferecendo um presente a você. Olha essa coisa mais linda. Veja só a extensão do seu apego. As suas boas ações no mundo ainda estão manchadas pelo apego, que se expressa por ansiedade ou desapontamento. Aqui está o meu presente para você. Você é capaz de oferecer o melhor de si de forma absolutamente livre de apego? Ofereça o seu melhor e solte. Enquanto não for capaz disso, que você possa encontrar pessoas como eu. Pensa! Isso aqui é de lascar, né? Ela deu uma esfaqueada em nós, assim, né? Antes de levar a discussão para paciência, que é um tema longo e tudo mais, que eu achei que cabia aqui, porque eu achei que esse verso ficava curta a discussão, sabe? Mas aqui, como a gente tem essa. Lembra, esse material eu preparei para discutir na Tibet House, né? E como era presencial e tinha muita gente, era ruim de fazer grupinhos de discussão, mas aqui é fácil, né? De fazer isso.
Então, a gente pode dividir em salinha e tentem lembrar de situações que aconteceu isso. Não é difícil a gente lembrar. Acontece toda hora, né? A gente tem uma certa... Tem a ver com expectativas, né? Quando é que a gente se frustra com expectativas? E por que raios que a gente tem expectativas, né? Vamos conversar nas salinhas? A gente fez isso no começo, depois a gente parou de fazer, né? Porque eu falo um pouco demais. Então, vamos retomar aqui, ó. Vou deixar... São 7h20. Vou deixar 15 minutos, vai, para não ficar muito... Depois a gente volta para cá e conversa, né, juntos aqui. Então, quanto que eu falei? 15, né? Deixa eu colocar aqui. 15 minutos. Eu vou entrar numa sala, se der, deixa eu ver uma coisa aqui. Mesmo quem tá com câmera fechada, pode continuar com câmera fechada e participar, tá bom? Não precisa fugir. Não, não fujam, hein? Bom, eu vou ficar olhando aqui quem fugir. Vou lá, um desses já. E aí, chuchus? Vai, passar da reclamação. Ai, pouco tempo. Ah. Como foi? A Flori falou, vê o outro no mundo do outro. A gente mudou de mundo aqui. Ver o outro no mundo do outro. Putz, grila. Esse é o grande exercício, né? Eu estava dizendo que essa é a chave, né? É o único jeito, é a gente não se relacionar, A a partir gente aqui, o de outro nós, né? lá, mas é muito difícil, né? Principalmente quando a gente acha que fez alguma coisa pelo outro, né? Melhor coisa do mundo é fazer e soltar. Fazer e na mesma hora já, né? Porque que chance que a gente tem, né, de... Às vezes o outro nem acha que foi por ele, né? E a gente, sei lá, tem uma visão de que a gente fez alguma coisa pelo outro, e o outro nem concorda com isso, né? Tem um ditado que diz que o braço direito não deve ver o que o braço esquerdo faz, né? Eu acho que é bem por aí, né? E a gente estava falando sobre esse apego e expectativas, né? Uhum. Aí eu dei até um exemplo, diz assim, nossa, se uma pessoa me xingar, falar um monte de coisa em chinês ou em japonês, eu não vou entender nada, eu não vou ficar nem frustrada, né? Porque, então eu devia fazer isso com a minha irmã, por exemplo, onde que eu tenho mais atrito, né? A Carol, não é atrito, mas ela falou das dificuldades com a mãe dela e tal. E assim é, né? Em família ou amigos, né? Pessoas que você tem um relacionamento, geralmente é quem você coloca mais expectativa e se apega, né? E aí que você fica. É. E eu falei o seguinte, quando a gente faz alguma coisa, né, com expectativa de esperar de volta, e essa pessoa... Porque quando você faz, você não está pensando nisso, mas quando a pessoa faz, logo vem na tua cabeça que, puxa, eu fiz tanto por ela e ela me faz isso. Então, eu acho que então, a gente não deixa de ser um apego ao eu, né? Uhum. A você, né? Esse eu que não existe, né? Existe que tudo é eu, né? Você, ele, o outro, tudo é eu, né? Vários eus. Vários eus. Você tem razão, Cris. Às vezes, no momento que a gente faz alguma coisa, a gente não está pensando, né? Mas no fundo, a expectativa está ali, só esperando para ser contrariada, né? A hora que ela é contrariada, surge, né? O eu se apresenta, mas eu fiz muito por você, né? Para evitar isso, a gente deveria fazer e já entregar de uma vez, né? Assim, fiz, já, pronto, tá pago já, né? Não precisa acontecer mais nada aqui, né? Em algumas áreas, às vezes é mais fácil, eu até comentei assim, que por exemplo, com os pacientes, com os residentes, o pessoal do hospital, eu não espero muita coisa em retorno, não. Se vier, está ótimo. Se não vier também, não está ótimo. Eu não vou esperar que o paciente
tome a medicação que eu estou indicando. Você amplia a visão, né? Daí eu estava assim, na minha vida pessoal, o que eu deveria fazer então, estava até começando, é ampliar mais a visão, porque quando você amplia a visão, teu, os teus pontos de vista começam a ficar pequenininhos, até o seu ego diminui um pouquinho o espaço dele, né? Então, assim, então é mais fácil você tentar uma outra abordagem, né? E aquilo Mas olha não só, ser menos reativa. mas você como médica, vamos supor que você prescreve um tratamento, o paciente não segue, Não faz, não faz, daí volta não faz. doente de novo. É, Você fica, volta o que doente de você novo. sente? Nada. Nada? Você não fica Com eles eu brava? já treinei. Também? Você não fez o Não, que eu te mandei? Blá, blá, blá. Não? porque eu tô treinada. Hã? Eu venho me treinando há muitos anos. Isso eu já venho treinando há muitos anos. Ah, não se Mas ouvir, é questão a de não treino. seguirem. Não, eu não segue, não faz. Mesmo residente, assim, tem residente assim, descompensado até a alma. Olha, residente eu trato assim, todo mundo igual, assim, mas eu me treinei nisso. O que eu não Uhum. tô treinada é dentro de casa. Aí dentro de casa as coisas ficam mais. Dentro de casa eu não tô treinada. Então, assim, eu me treinei tanto lá fora, ainda consegui em casa. Tá difícil de me Não, treinar aqui na dentro. verdade, Mara, dentro de casa você tá treinada, só que numa outra coisa. É um outro hábito. É um outro hábito. Um mau Você hábito. treinou Lá já também, mas você não percebeu que você Mas treinou, não, treinou. mas não um bom hábito. É, não do jeito que poderia ter sido, né? É melhor virar com o negócio. É, O que eu faço lá tem que fazer aqui. é. Quer dizer, essa posição de mente. A posição de mente que eu tenho lá não é a que eu tenho aqui de casa. Então eu tenho que melhorar minha posição, mudar minha posição de mente aqui. Eu tenho que ampliar minha visão muito e muito, muito. Incluir essas pessoas que estão mais próximas de mim. Uhum. E facilita tudo. Porque aí as coisas naturalmente fluem. Você nem precisa fazer esforço nenhum. É. No fundo é mais fácil. Eu acho que todos os versos são assim. A gente olha e vai e fala, meu, não dá, é muito difícil. Mas aí, se você um dia faz e consegue fazer um pouquinho, você fala, meu, realmente eu me sinto melhor, né? Ah, Fica mais fácil, mas parece que aquele passo é duro de dar. Mas quando você dá, você fala, ai, que confortável, que bom. É muito melhor não esperar nada do outro, né? A expectativa é a chave do fracasso, como diz o Alan Wallace. O Alan Wallace que Dalai Lama, ó. a expectativa é a chave do fracasso. Quer sofrer? Gera uma expectativa ali pra você ver. É batata. É batata. Oi, Ana Paulo. Eu acho que eu vou teria que pegar, agora eu não estou aposentada, eu tenho Marcele como minha instrutora, porque Não. quando o paciente chegava e falava, um glaucoma principalmente, que você tem uma perda de visão séria, né? Você está fazendo uso da medicação, quando ele não fazia tudo errado, porque minha letra é boa, garrafal, sabe? Bem. Aí eu falava assim, se eu sou assim agora, eu era assim, mais assim antes, né? Disse assim, mas então o que você está fazendo aqui? Vocês vão ver aqui, né? Com glaucoma, está perdendo a visão. E aí, o que nós faz aqui? Porque era SUS, né? Porque minha mãe não pode. Aquilo era como se me rasgasse o coração, sabe? Era meu apego, o que essa criatura está fazendo que Não segue o que eu falo. O que eu falei. Que eu falei. E olha Não, que mas eu já peraí, tava... mas eu tô brincando, porque aí tem uma mistura de uma coisa assim, você fala, puxa vida, né? Se a pessoa tivesse feito o que eu disse, ela estaria melhor, né? Mas também pode ser que tenha um eguinho aí. Porque eu ficava bem preocupada, né? Quer dizer, então. não era É meu uma preocupação problema, genuína, né? Cris, deixa eu só mostrar uma coisa engraçada. Vocês sabem que eu machuquei a perna recentemente e quem tratou de mim foi o Márcio, né? O Márcio Lobo, né? A distância. Aí teve um dia que eu bati na ferida, abriu de novo. Olha só a figurinha que ele mandou para mim. Vê se isso é possível. Ó. Vocês veem que compaixão. Essa figurinha para mim. Tem que treinar com você também, Marcele. Fala, Cris. A Simone, no grupo, fala uma coisa que é muito interessante. Ela falou, às vezes a gente, quando faz as coisas para as pessoas, a gente faz porque a gente quer brincar de Deus também, né?
Eu achei a Simone falar isso muito, muito interessante. A gente quer controlar, né? A gente quer poder. Mas, gente, o pior é que às vezes a pessoa nem pediu nada, né? Aí a gente vai, faz um monte de coisa, acha que tá fazendo pelo outro. Tipo, né? Às vezes atrapalhou, né? A gente atrapalhou o outro, mas a gente acha que não. Ai, meu Deus do céu, como a gente é capaz de se atrapalhar, né? Que mais, Fofurás? Olha, por alguma razão lá naquele momento, eu achei que nesse verso cabia estudar um pouco da paciência. Na verdade, a paciência, quando a gente vai olhar, serve para quase todos os versos, né? O verso da semana passada, né? Quando os outros por inveja, insultarem, caluniarem, então serve para a semana passada também. Enfim, não é exatamente só para esse verso que serve. Mas eu acho os ensinamentos do Shantideva sobre paciência tão maravilhosos. Acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nos pedaços aqui. E claro, né, nos ensinamentos do Geshe Pende, que faz um tempão que ele está ensinando paciência pra gente. Toda a paciência do mundo, né? Vocês estão conseguindo enxergar aí, Ana? Porque isso aqui eu não consigo aumentar. Deixa eu ver. Na verdade, eu consigo, ó. Fica melhor, né? Só que eu tenho que tirar vocês daqui. Deixa eu ver. Não, acho que não. Peraí, Tá ótimo. Então, ó, tem 3 tipos de paciência, segundo o Shantideva, né? Peraí. Mudança de atitude frente ao desconforto, que é uma coisa que a gente já viu no outro. Sempre repete, na verdade, os ensinamentos de Lojon, né? Que vocês vão ver, quando a gente for estudar o treinamento da mente em 7 pontos, a gente vai sentir que também está repetindo, né? Mas. Porque todos eles derivam daqui, mais ou menos, né? Do Guia para o Modo de Vida do Bodhisattva. Então, tem 3 categorias de paciência, né? Segundo o Shantideva. Primeiro é uma mudança de atitude frente ao desconforto, né? Que já estava naquele ensinamento de transformando a felicidade e a adversidade em caminho, né? Depois, compreensão da complexidade de todas as situações. Olha, como tipo de paciência. Então, compreender a complexidade das situações é um tipo de paciência, porque leva a gente para um lugar que não dá para apontar culpado. Quando a gente entende a complexidade das coisas, né? E o desenvolvimento da tolerância, que é o que geralmente a gente entende como paciência. Mas ainda é mais ou menos. A gente tem uma compreensão muito rasa e muito distorcida do que é paciência. Mas vamos ver se vocês concordam comigo. Pelo menos eu tinha, né? Eu tenho ainda. Então, ó, mudança de atitude diferente ao desconforto. Então, eu peguei alguns versos ali do Shantideva sobre cada tipo, né? O verso 14, capítulo 6. Não há nada que continue sendo difícil com a familiarização. Assim, habituando-me a pequenas dores, até mesmo uma grande dor se tornará tolerável. Então, é aquela brincadeira que a gente sempre faz de nadar no rasinho, para depois pular no fundão, né? Então, a gente pode ir treinando com coisas pequenas, assim. Nesse caso do verso 6, por exemplo, né? Com desapontamentos mais ou menos, né? Não é uma coisa muito que doeu demais, mas a gente já se liga, fala, putz, olha só, estava esperando uma coisa, sei lá por que cargas d'água, e agora essa tal coisa não veio por milhões de razões e eu tô aqui sofrendo. Então, a gente já pode usar essas situações menos graves, né? Para treinar. Quem está com o microfone aberto? Eu vou fechar os microfones. Quando vocês quiserem, vocês abrem e falem, tá? Daí, então, esse é o primeiro ponto que a gente pode pensar sempre, né? Isso não se aplica só ao verso 6, desculpa, mas eu, sei lá, achei que dava para fazer aqui. Depois, 19. Nem mesmo o sofrimento causa perturbação na mente de um sábio, pois a batalha é contra as aflições mentais. E como em todas as batalhas, há muita dor. Simples assim, né? Então, Dzigar Contro, Rinpoche compara a dor da mudança de atitude em relação às aflições mentais no caminho como a dor de uma injeção que aceitamos como um tratamento contra uma doença. Então, dói tomar a injeção. Mas a injeção serve para nos proteger de uma dor muito maior, né? Então, aceitar os pequenos sofrimentos, né? E para lidar com as aflições da mente, dói, né? Porque a gente está... Sempre mudar um hábito tem um desconforto, uma dor qualquer, né? Então, a gente pode se sentir muito no direito de ficar com raiva de uma pessoa que
que a gente ajudou, a gente pelo menos acha que ajudou, né? Ou uma pessoa em quem a gente tinha depositado expectativas, a gente se acha muito no direito de passar mal, de ficar com raiva, de ficar magoada, né? Então, contrapor esse hábito pode doer, mas é como tomar injeção, né? É uma dor que está nos protegendo de uma outra dor, né? Então, nós podemos relaxar e manter a lucidez, mesmo em momentos dolorosos. Agora, sobre o segundo tipo, a compreensão da complexidade de todas as situações. Então, verso 24. Ninguém sente raiva intencionalmente, pensando, vou ficar com raiva. Nem a própria raiva se origina pensando, eu surgirei, né? Então, as pessoas que nos magoam, vamos supor que a gente ajudou alguém e a pessoa fica com raiva da gente e fala uma besteira qualquer, né? E aí a gente se magoa, responde com raiva de novo, né? Mas se a gente entende mais profundamente como é que a raiva surge, pode ser que a gente nem veja mais sentido em responder com raiva, né? Apesar que raiva é um grande gatilho para raiva, né? Mas a gente pode até chegar nesse ponto. Então, se a gente entender que quando as causas e condições se reúnem, nós somos tomados pela raiva impulsivamente. Então, Shantideva nos convida a contemplar a complexidade da nossa situação e da situação do outro também, né? Todas as ofensas e más ações dos variados tipos surgem sob a influência de condições e não de forma independente. E muitas vezes não é intencional, realmente, né? O outro fica tomado pela raiva e é pronta. E a gente também, né? Como a gente também fica, né? Verso 31. Assim, todas as coisas dependem de outras coisas. E essas mesmas coisas, das quais outras dependem, não são autônomas. Quer dizer, tem uma cadeia de coisas que são interdependentes, né? Portanto, por que aborrecer-se com coisas que são como aparições mágicas? Essa é a sabedoria do espelho, né? Um pouco que a Flori estava falando, exatamente, né? Ver o outro no mundo dele, a própria sabedoria do espelho. É ver as condições todas surgindo e independente do que o outro está manifestando ali naquele momento, atrás daquela causalidade toda operando, tem uma natureza que é livre, que é amorosa, que quer ser feliz e que não quer sofrer, né? Esse é o mundo do outro mesmo, né? Aí, verso 33. Assim, ao vermos um amigo ou um inimigo fazendo algo equivocado, deveríamos refletir. Ele está agindo sob condições e permanecer calmos. Coisa fácil de fazer, né? Especialmente quando é alguém que deveria estar fazendo outra coisa, na nossa ideia, né? Aí quando a gente acha que o outro deveria estar agindo de uma forma diferente, né? Mas, pessoal, isso aqui é o que vai nos libertar do samsara, né? A gente pode continuar fazendo o que a gente sempre fez, a gente sempre tem essa opção. Só que a gente vai continuar. Se não estivesse gravando, a gente vai continuar nessa situação, para não dizer outra coisa, né? Então, isso, a gente sempre tem uma escolha. Verso 34. Se todos os seres encontrassem as formas de satisfazer seus desejos, ninguém sofreria, já que ninguém deseja sofrer. Então, não é uma questão de escolha, né? Se a gente conseguisse fazer o que quer, se a gente conseguisse satisfazer o que a gente deseja, a gente não ia sofrer, ninguém ia sofrer, né? Verso 37. Se quando tomados pelas aflições mentais, eles matam até seus próprios corpos, que lhes são tão caros, como poderiam evitar ferir corpos de outros? Né? As pessoas, às vezes, com raiva, sei lá, elas se matam, ou por medo, ou por qualquer situação, se matam, né? Elas ferem seus próprios corpos, quanto mais o do outro, né? Como que a gente poderia esperar que isso não fosse acontecer? Então, tudo isso para explicar por que as pessoas nos magoam, basicamente, né? Daí, se a gente vai compreendendo mais profundamente, desculpa, aqui já é o terceiro tipo de compaixão, de paciência, mas tem a ver com compaixão, que é o desenvolvimento da tolerância. A tolerância, nesse caso, não é tolerar, como a gente imagina, assim, né? Essa palavra tem esse sentido pra gente, né? Aí eu vou tolerar, quer dizer, eu vou aguentar até a hora que não, né? Mas eu vou tolerar. É mais ou menos isso, né? A gente fala, não, tudo bem, eu vou tolerar. Eu não vou responder. Mas tem uma hora que isso explode, porque não é verdadeiramente um tipo de paciência que a gente está cultivando. A gente só está deixando a bomba
Até a hora que BUM, né? Quando as pessoas menos esperam, porque possivelmente é uma gotinha, só que vai estar faltando para a bomba explodir, daqui a pouco, BUM, né? Tolerância é não querer retaliar, nesse caso. A gente pode se sentir ferido, magoado e tudo mais, mas a gente desenvolve uma compreensão da complexidade das coisas, a gente treinou, né, para isso, então a gente não vai pegar aquela situação e ficar planejando um jeito de fazer aquela pessoa sofrer o que a gente está sofrendo. Isso é retaliar, né? Então, tolerância tem esse sentido, não é tolerar até a hora que explode. 6,37. Se quando tomados pelas aflições mentais... Ué? Já falamos, né? Eles matam até seus próprios corpos, que são tão caros. Como é que poderiam evitar ferir os corpos de outros, né? Como é que a gente pode esperar esse tipo de lucidez das pessoas, né? Que são capazes até de se matarem. 39. Se infligir dano aos outros é da natureza dos tolos, minha raiva contra eles é inapropriada. Seria como sentir raiva do fogo por ter a natureza de queimar, né? Então, quando alguém, por escolha, assim, né, deliberadamente fere os outros, como é que a gente pode esperar, como é que a gente pode sentir raiva, né? Porque isso é uma coisa que os tolos fazem. A gente não poderia esperar nada diferente. Então, para que a gente vai sentir raiva, né? Seria a mesma coisa sentir raiva do fogo porque ele queima. Óbvio que ele queima, é fogo, né? Óbvio que as pessoas tolas ou que não tem nenhum tipo de recurso interno, né? A gente pode dizer assim, não é tolo no sentido de superioridade, mas pessoas que não têm outro, não sabem fazer de outro jeito. Uma vez eu vi o Dalai Lama falar uma coisa que me deu tanta... Me tocou tão fundo. Era um evento com crianças na Itália, numa praça lá, e as crianças estavam fazendo perguntas para o Dalai Lama. Aí foi uma época que... Acho que eu já contei essa história. Foi uma época que os budistas estavam aprontando. Não sei aonde era, acho que no... Onde que era, hein? Mianmar? Hã? Mianmar, Mianmar? exatamente. Eles estavam matando os muçulmanos, né? Aí a criança perguntou pro Dalai Lama. Eu falei, já ouvi essa história também, contar, eu acho. Perguntou pro Dalai Lama, e aí, né? E os budistas aí, matando os muçulmanos, né? O que você tem a dizer sobre isso, né? Deu uma prensada no Dalai Lama, assim. Aí o Dalai Lama falou uma coisa super bonita, que foi assim, alguém que mata o outro, ele não pode se dizer budista. Então essas pessoas não são budistas, elas não podem se dizer cristãos, elas não podem se dizer budistas, nem muçulmanos, nem nenhuma tradição religiosa de sabedoria, porque quem é um seguidor de uma tradição qualquer não mata o outro, por nenhuma razão, né? Então, primeiro foi isso. Não é que os budistas não matam, sabe? Não é isso que ele quis dizer, né? Ele quis dizer que pessoas que matam não podem se chamar de budistas, porque não estão seguindo os ensinamentos do Buda, né? Por isso, não porque os budistas são melhores que os outros e por isso não matam, né? Mas quando uma pessoa chega a ponto de matar outra, ela não pode se dizer seguidor do Buda, né? Então a primeira coisa que o Dalai Lama falou foi isso. Mas ele falou uma coisa que me tocou muito, que foi assim, ele falou, esses encrenqueiros, né? Porque ele sempre usa essa palavra troublemakers, né? Assassinos, né? Assassinos, né? Bárbaros, escambau, troublemakers, né? Então esses encrenqueiros aí, eles não sabem como cultivar ou como se sentir em paz. Eles nunca experimentaram paz na mente. Eles não sabem o que é isso. Cara, isso me comoveu de um jeito. Eu fiquei pensando assim, né? Como é nunca se sentir em paz? A gente aqui não sabe o que é isso. Nunca se sentir em paz, né? Deve ser realmente uma tortura, né? Uma tortura interna, assim, que não tem, como se não tivesse fim, né? Como se não tivesse alívio, assim, né? Não desse um descanso. Então ele fala isso, ele fala assim, esses encrenqueiros, eles não sabem o que é sentir paz mental. Puta merda, me comoveu muito, desculpa a palavrão, me comoveu muito isso, sabe? Então, se a gente conseguisse manter tudo isso na mente, né? Talvez a gente não se sentisse tão ferido com vontade de ferir o outro, né? Oi, Mo, que saudades! Sabe, Jane? Mas só um Tem pouquinho, a gente Mônica tá... Tá. pera só um pouquinho, a Mônica tá com a mãozinha levantada faz um tempão, não deixa ela falar. Fala, amiga. Desculpa. Oi, Tudo tudo bem, bom, Gê? Gê, 3 coisinhas que se for pertinente, né? Primeiro, sobre tolerância, Saramago,
ele falava assim, tolerância não é tão bom, porque quando você tolera, você está numa posição de superioridade em relação ao outro. Então, você está tolerando o outro no seu espaço precioso. Então, é uma forma também de reflexão sobre o termo tolerância, É que esse né? termo aqui, é que nesse, só rapidinho, já falando sobre isso, nesse contexto aqui não quer dizer isso. Então, por isso eu estou falando, que É. quando você deu o exemplo, eu estou citando o Saramago, né? Que justamente não é isso. Segundo a justiça restaurativa, quando a gente vê, por exemplo, eu trabalhei com justiça restaurativa nas escolas, e a gente vê relatos de justiça restaurativa em crimes até de homicídios, né? E os pais ouvindo aquele que produziu a morte do próprio filho. E eu penso que é essa bondade amorosa intrínseca que surge aí no escutar o outro. Quando ele quer falar, quer ser escutado pelo assassino, e o assassino quer ser escutado pelos pais da vítima, existe um campo de compreensão. Não que não queira que ele não responda pelo crime, não é isso. Ele vai ser responsável pelo crime, mas não no sentido de punição, mas de responsabilidade. Então, a justiça restaurativa, ela lida muito com isso. E tem efeitos mágicos, tem efeitos muito legais mesmo em relação a isso. Aí, eu só queria colocar esses exemplos, né, do que você está trazendo aqui no nosso estudo. A Carol Wikipedia vai me ajudar, talvez, a achar um episódio do Human. De um. Se eu vejo a foto da pessoa, eu consigo achar. Eu vou ter que procurar eu mesmo, porque eu não sei nem explicar. Mas eu acho que. G, é Oi, o Leonard Scovens. Leonard Scovens, o nome tá do vendo? É cara, do Human. impressionante essa mulher. Leonard. Leonardo quem? É esse aqui. O amor vem do lugar mais improvável. A gente pode assistir juntos aqui, porque é exatamente a história que a Mônica contou, não é, Carol? Eu vou passar aqui depois a gente vê. Só deixa. Fala, Marcele. O amor É o seguinte, tem algumas pessoas que são tão assim perturbadinhas, troublemakers, né? Consigo mesma, consigo mesmo, que elas não se permitem ser felizes. Às vezes você ajuda, monta todo um esquema, elas não conseguem. Tem tudo para ter um momento bom e elas não conseguem. É muito triste de ver isso. Eu tenho uma filha adotada que ela meio é assim. Você pode montar o esquema que for, com o coração que tiver, ela não se permite. É a coisa mais triste que eu já vi. A pessoa não se permite ser feliz, nem quando não tem nenhuma causa direta para não ser. Ela é ela, sabe? É uma coisa de dentro, falta uma peça nela, sabe? Falta algum subsal. É muito triste. Eu sei. Isso vem com a questão de não poder sentir paz, sabe? Ela não se permite ser feliz. É muito triste isso. Aí quando a gente, se a gente enxerga tudo isso aí, é tão difícil de ficar com raiva dos outros, né? Não pode, não dá para ficar. Tu fica tu tenta ajudar, mas você sabe, você tenta ajudar sempre. Você sempre tenta ajudar. Porque tem uma hora tentar ajudar. Tem uma hora que a coisa pode virar mesmo, né, Marcele? Mas assim, porque nada está perdido. Não tem nada, nem um experimento perdido. A pessoa pode, nessa encarnação, a pessoa pode não estar preparada para receber. Recebe em outra. Mas um dia... Você monta o ninho, faz o ninho. Seu papel é fazer o ninho para as pessoas. Putz, eu tinha lembrado alguma outra coisa. Oi, desculpa, Má, fala. Um dia pode ser... Um dia a pessoa tem a experiência de que alguém que ofereceu, pessoas ofereceram. Mas a pessoa precisa estar em condição um pouquinho melhor dentro dela, mais saudável. Oi, Dê, fala que depois a gente vai assistir o vídeo curto aqui, fala. É que nem o usuário de drogas, né? Ele não consegue encontrar paz, ele não consegue ficar com raiva, porque... Vai ficar como? Falta de compaixão por ele mesmo. Eu lembrei o que eu ia falar. Eu queria sugerir vocês assistirem Escola de Base, é um documentário da Globoplay, eu acho. E chega no fim... Ah, não vou dar spoiler, mas vocês vão ver. Chega no fim, a situação era tão complicada
E depois de muitos anos passados, muito sofrimento que aconteceu por causa da história, não sei se vocês lembram, mas uns 20 anos atrás, eu acho, um jornalista da Globo, que eu esqueci o nome, Carol, como é o nome dele? Ela sabe, quer ver? Não Eu sabe. não lembro. Peguei você. Vou procurar. Não precisa, eu vou só procurar a escola de base que aparece. Ele mesmo fez um documentário sobre o erro dele, que aconteceu 20 anos atrás, né? Ele acusou lá, ele achou que. Não que acusou, ele levantou uma hipótese lá de abuso Lembrei, o Valmir da escola. Salário. Hã? Valmir Salário. Valmir Salário, o jornalista, né? E daí ele levantou essa bola e foi um desastre, porque não era verdade, né? Mas tudo apontava nessa direção na época, mas não era verdade, foi uma catástrofe. E depois de 20 anos ele fez esse documentário que chama Escola de Base, apontando o próprio erro, como se fosse um meia-culpa, assim, né? É incrível esse filme. E no fim, é isso. Eu lembro, eu tô dizendo, falando sobre esse filme aqui para a gente assistir, porque é isso, é a complexidade das coisas, sabe? Que no fim a gente não consegue culpar ninguém, porque as coisas são tão complexas que não tem nem como falar, a culpa foi sua e por sua causa. Quer dizer, nunca sim, mas em algumas situações como essa, por exemplo, fica muito claro, né? Deixa eu ver se esse é o mesmo que eu tô vendo aqui, do Maurício. É esse aí. Deixa eu só botar a legenda aqui. Ué. Não tem legenda, será? Ah, tá legendado já. Então a gente vai assistir esse episódio do Humans que tem a ver com, parecido com essa história que a Mônica contou, ó. Talvez vocês já tenham visto. Essa série inteira é maravilhosa de assistir. Muito chocante às vezes. Vale muito a pena. My stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder. And not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love. And
She taught me what it was. A expressão do rosto dele é incrível, né? É bem essa história que a Mônica estava comentando, né? Essa série toda é incrível, porque alguns episódios são assim, né? São todos muito de verdade, para começo de conversa, assim. Todos que eu assisti eram muito sinceros, assim, né? Depoimentos muito de verdade. E alguns muito chocantes, porque alguns as pessoas estão arrependidas, outros não, né? As pessoas não estão arrependidas. Então é uma série muito interessante a gente assistir. Mas agora que eu estava assistindo, eu pensei em uma coisa. E onde está essa série, Jane? Tá no YouTube, tá inteira no YouTube, é Human mesmo que chama. Vocês podem, talvez por esse link aqui, dê para... Deve ter uma playlist. Mas, ó, tá vendo? Esse clipe é o clipe 13. Então tem vários outros clipes, mas tem os documentários inteiros também. Mas vocês veem, assim, eu tava pensando, né, enquanto ele tava falando, já vi várias vezes esse depoimento, já sabia onde ia dar, né? Eu tava pensando assim, na verdade, ele causou muita dor para essa mulher, né? Pra mãe, que era a mãe e a avó, né? Quer dizer, o padrão da compreensão dele de amor. Eu tô viajando, será? Mas parece que não. Porque ele fala assim: eu media o amor pela extensão da dor que o outro podia suportar. É porque o pai dele fazia isso com ele, né? O pai O dele pai dele fazia isso com ele. batia, Mas, dizia que ele fazia isso por amor, né? Então, mas essa experiência que ele teve com a mãe é igual. Porque ele produziu nessa mulher, nessa mãe, a maior dor que alguém pode produzir em outra pessoa. E ela não odiou esse moço. Então, ele viu aquilo como expressão de amor. Que foi expressão de amor, com certeza, mas entende o que eu estou dizendo? Parece que é o mesmo padrão, assim. É, com certeza. Não sei se ele Será que ele... conseguia ver amor numa pessoa que ele não tivesse matado a mãe, a filha e o neto, e a neta. Talvez a diferença tenha sido ela realmente oferecer uma atitude de amor para com ele. Talvez as outras pessoas não conseguissem, só tinha temor, né? Quando ele aplicava a dor, a filha? Temor. Não sei. Agora, e ela conseguiu realmente dar o amor, né? Oferecer o amor para apresentar o amor para ele. É. E nas questões de justiça restaurativa, Gê, foram quase 10 anos que eu trabalhei com isso, e sempre, no final, as pessoas só falavam assim, olha, eu queria só que ele fosse meu amigo. Ninguém queria desculpa, ninguém queria... É lógico que não eram questões tão graves assim, mas é interessante isso, de qualquer idade, de 6 a 60 anos de idade, as pessoas, no final da técnica, falavam assim, olha, eu só queria que ele fosse meu amigo. Né? Então, como o Dalai Lama fala, todo mundo quer ser bem tratado. Todo mundo quer ser tratado com amorosidade. Não existe exceção. Eu acho que a justiça restaurativa ela tem um pressuposto muito budista, né? Que é assim, as pessoas não são o que elas fazem, né? Então o Lama Santos sempre falava isso, ele falava assim, se alguém vier acusar vocês de alguma coisa, você fala assim, não, eu não sou mais aquela pessoa que fez isso. Não, eu já sou outra pessoa, aquilo já não sou mais eu mudo toda hora, né? No fundo é verdade, né? As pessoas não são mais aquilo, né? Mas enfim. Acho que mostra a complexidade, na verdade, porque exatamente. Todas as causas, condições que moveram aquela atitude, né? Então, você vai olhar a complexidade. Né? Aí, quando a gente olha a complexidade, daí a acusação, né? Sei lá, a culpa, perde poder, né? Porque as coisas são tão complicadas, né? Oi, Cris. Tipo assim, seria muito fácil resolver o problema da humanidade se fosse só prender as pessoas, né? Se bastasse isso, prender os malzinhos e deixar os bonzinhos soltos, mas não
né? Oi, Cris. É que a gente repete padrões, né? Uhum. Assim como a gente repete comportamentos, a gente repete padrões mentais, né? Então, ele foi criado num lar violento, né? Então, ele repetiu esse padrão violento, achando que ele fazia o certo, né? E é muito assim, interessante a gente observar isso, né? Porque é difícil entender que o outro, às vezes, você fala, mas por que essa pessoa tem uma vida boa? Por que ela é assim agressiva, violenta? Mas é porque talvez ela esteja repetindo padrões que foram projetados nela e a gente não é assim, conceitual o tempo todo e não consegue sair. Com certeza. Recentemente o Lama falou. Oi. O que você estava querendo dizer é que esse amor dela por ele chancelou a ideia dele de que quanto mais ele fizesse sofrer, mais amado ele seria? Eu acho. E aí no caso, no caso, ele cometeria outra vez alguma coisa ruim, assim, Isso eu já não sei. né? Isso eu não sei, mas acho que está dentro do mesmo padrão dele, né? A pergunta é assim, ó, que eu teria para fazer. Será que que eu fiquei pensando, será que ele seria capaz de perceber um amor, uma pessoa que ele não machucou? Entendeu? Verdadeiramente, porque essa pessoa ele machucou muito nessa mãe. Daí ele te reconheceu, porque essa mãe mostrou que não odiou, né? Com certeza, ela não, claro que ela uma atitude maravilhosa e tudo mais, mas ainda dentro do mesmo padrão. Tô viajando talvez aqui, mas sei lá, pensei isso, né? Vamos ver o que falta aqui da gente ver do Shantideva. Acho que falta só mais um. Então, se as falhas são adventícias e os seres sencientes são bondosos por natureza, minha raiva contra eles é tão inapropriada quanto sentir raiva das nuvens do céu. Então, se a gente entender isso que a gente tinha começado a falar, né? Que a gente não é as coisas que a gente faz, né? A gente não é as nossas ações, que realmente a justiça restaurativa possivelmente se apoia nisso, né? Mesmo que não seja intencionalmente, mas é nisso, as pessoas não são o que elas fazem, né? Portanto, elas mudam, E, embora a gente repita padrões, tem coisas que as pessoas fazem uma vez só na vida, e por uma circunstância, realmente, perdeu a cabeça e deu um tiro, né? Às vezes acontece isso, né? Tá cheio de gente presa por causa disso. Eu lembro até daquela campanha da polícia militar eu não sei militar, da polícia da segurança pública, eu acho. Conte até 10, né? Porque tava cheio de gente na prisão que não contou até 10. E aí foi tomado pela raiva, né? Mas se a gente entende que isso é adventício, quer dizer, não faz parte da natureza dos seres, né? Então ficar com raiva das pessoas é igual sentir raiva das nuvens do céu que passam, né? Mesma coisa. Embora na verdade seja o pedaço de pau que me fere, minha raiva se volta contra quem o empunha e me golpeia. Seria melhor odiar o ódio, pois é ele quem impele e arrasta quem me fere, né? A gente não fica com raiva da raiva do outro, a gente fica com raiva do outro, né? Mas quem está nos machucando, na verdade, é a raiva do outro, não é o outro, né? Essa lógica do Shantideva dá um nó no nosso cérebro. Mas é muito bonito, né? Eu não desejo sofrimento, e ainda assim, tolo que sou, desejo as causas do sofrimento. Quando o sofrimento surge devido às minhas próprias falhas, por que eu deveria sentir raiva de qualquer outra pessoa? Né? Então, o que nos causa sofrimento são as nossas próprias incapacidades de enxergar e de lidar com as nossas aflições, né? Então, por que a gente sentiria a raiva do outro? 48. Graças a eles, muitas das minhas falhas diminuirão por meio da tolerância. A gente vê o outro como um excelente guia espiritual, né? Por isso. Porque é graças a essa ingratidão, né? Ou a não corresponder às nossas expectativas. É justamente por isso que a gente vai desenvolver a tolerância. Por minha causa, por outro lado, eles serão lançados aos reinos dos infernos, onde as agonias duram um longo tempo. Então, outro sente raiva de nós, e a gente pode pegar aquela raiva e treinar. Mas o outro que está com raiva, a raiva vai lançar esse ser lá para os infernos, né?
Nossa, dá arrepio isso aí. Eu contei pra vocês, né, uma vez que eu encaixotei uma mulher no trânsito e quando eu olhei pelo espelho, a mulher estava transtornada. Né? Eu vi a cara da mulher transtornada. Sabe quem encaixotar, né? Tava eu aqui, a mulher aqui, um caminhão aqui. E ela começou a me querer, sabe, me fuçar atrás assim. E eu falei, quer saber uma coisa? Agora você vai andar bem devagar. E foi bem mais devagar, assim, né? E a mulher, quando eu olhei pelo retrovisor, a mulher tava o próprio Pateta, sabe aquele desenho animado Pateta? A mulher tava transfigurada, ela tinha se transformado. Eu fiquei tão assustada com aquilo, fiquei tão arrependida de ter causado aquilo naquela mulher, que eu saí e fiquei rezando para ela não atropelar ninguém da raiva que ela estava sentindo por minha causa, né? É um pouco esse verso do Shantideva, assim. Mas os ensinamentos sobre paciência, eles são muito preciosos, amores. A gente precisaria... Talvez depois quando terminar, quando o Gespendi terminar os ensinamentos sobre paciência, que talvez seja esse ano, não sei, bem, talvez seja, né? Vai começar em abril, dia 13 de abril. Daí a gente poderia um dia estudar esses ensinamentos do Gespendi, né, sobre paciência, que são super lojong na veia, né? Shantideva na veia. E vocês veem, ó, um capítulo do Shantideva. Eu acho que o Gespendi deu talvez umas 15 sessões de ensinamento, assim, para um capítulo do Shantideva. A gente nunca vai conseguir estudar o livro inteiro do Shantideva, né? Mas tá bom, a gente vai arranhando, né? Vai comendo pela borda, né? O que vocês acham, amores? Vocês acham que tá muito acima da nossa possibilidade, assim, fazer isso? Gê, eu acho que esse verso, a mim, chamou mais a atenção. Como eu posso olhar para o que o meu ego queria receber, ou queria, né, de retorno, e que é o que me levou a ficar chateado. Uhum. Porque na salinha até mencionei um episódio que eu vivi alguns anos atrás, algumas décadas atrás, em que eu fui designado lá um trabalho na cozinha, e de cozinha, quando muito eu sei aquecer a água, né? O resto não faço nem ideia. Mas eu fui lá, esforço tal, fui fazendo o arroz como me disseram para fazer. E outra pessoa queimou uma batata doce lá, sei lá. Aí cada um dos integrantes da cozinha foi chamado e levou uma bronca, né? Uma bronca muito elegante, mas foi uma bronca terrível. Aí eu fiquei me achando tão injustiçado, porque eu caprichei no que eu tinha que fazer. Mas na verdade eu estava confortavelmente fechando meus olhos para a dificuldade do outro ao lado. E, enfim, então é um episódio no qual esse verso me leva a rever aquela pretenso sentimento de mágoa porque fui injustiçado, e na verdade ver de novo isso com um olhar mais maduro, vendo que o meu ego queria ter sido elogiado, enquanto que eu confortavelmente não olhei a dificuldade do vizinho. Né? Uhum. Todos esses versos estão descendo o reio no nosso ego. Todos eles, né? Porque é claro que é o grande causador de confusão, né? É o nosso autocentramento, a nossa autoapreciação, né? O quanto a gente preza pelo nosso próprio ego. Esse é justamente o alvo, né, dos tiros de canhão que os treinamentos da mente fazem, né? É sempre nesse sentido, de dar uma detonada nisso que impede a gente de cultivar a bodhicitta. Porque não é um autoflagelo só. É um autoflagelo, mas do ego, né? Mas para que a bodhicitta... Porque o grande propósito dos ensinamentos de treinamento da mente é nos ajudar a desenvolver a bodhicitta, né? É para isso que serve. O Shantideva era isso, os ensinamentos de Shantideva, né? Tudo que é jeito de ajudar a gente a desenvolver a bodhicitta. E o grande obstáculo é sempre o ego, né? É sempre o eu que quer fica perguntando, e eu? Eu?
tempo todo. Daí é isso que pede, gente. Então, os ensinamentos todos, eles vão metralhar realmente essa nossa tendência, né? Você sabe, Gê, que vou atravessar agora, você perguntou, né, se isso está muito além. Eu acho que persistir, cutucar as mesmas coisas, sempre estão me fazendo refletir e, não sei se é contemplar, mas refletir. Às vezes, até quando estou insônia, estava uma insônia ontem, aí eu tinha aquietando a mente lá no meio da madrugada, abri na página lá, estava falando Alan Wallace lá, né, sobre, não tem nenhum problema você querer usar o Dharma para aparar as arestas do Sansara, mas o Dharma, ele foi feito para te levar à iluminação, e você não deve pensar que isso é uma coisa impossível. E você grande lama! Né? E ver, mesmo que você ache que agora é difícil, mas assim, começa aquilo bater e vai entrando e você vai conseguindo aos pouquinhos aquilo penetrar de uma certa, assim, como osmose, sabe? Para quem estuda biologia, por osmose, sabe? Vai entrando. Eu acho que é aí. Exatamente, Aninha, esse é o ponto. E treinando com o que a gente é capaz de treinar, né? E aí avançando, né? Que é o primeiro versinho lá que a gente leu do Shantideva. Fala, amor. Gê, eu começo com a reflexão das 8 preocupações mundanas. Se eu conseguir um pouquinho não me preocupar em ser reconhecida, um pouquinho e não me preocupar em ser criticada, sabe? Eu começo a lembrar um pouquinho disso, então de passinho por passinho, como você disse, comendo pelas bordas, né? E a gente vai cultivando, acho que é um cultivo mesmo. Mas o que funcionou para mim foi começar a refletir bastante sobre as 8 preocupações mundanas. É o próximo verso, semana que vem. Ô, Aninha, se você conseguir achar esse trecho aí do Lama, que você leu de noite, de madrugada, então manda para mim que eu pego aqui no Kindle. Esse verso é bonito, esse trecho aí, hein? Esse trecho parece Você acha que tinha arestas nesse trecho que você leu? Tinha arestas. Vou achar aqui já. Tinha arestas, Aquietando. sim. Era no início assim, não sei que pai, eu não estou com o livro aqui, que eu estou em outra cidade, mas era... Eu acho. Eu acho aqui. Eu vou achar. Por arestas. Ou será que eu não tenho aqui no coisa? Acho que não tenho. Eu vou achar esse trecho aí. Bonito isso, né? Bem bonito. Nossa, foi maravilhoso. Foi assim, foi muito, muito positivo. Que tem horas que eu vejo que eu tô querendo aparar as arestas do Sansara, assim, sabe? Deixar, né? Nossa, eu tô no Dharma e tal, mas não é essa a opção, né? A opção... Também podemos, né? Mas não é para isso que serve o Dharma, né? Exato. O Lama sempre fala isso, às vezes a gente usa o Dharma para ter o Sansara mais confortável, né? Exatamente. Isso não é esse o ponto. O ponto é transcender tudo isso, né? E é possível, né? Isso que a gente precisa confiar cada vez mais, assim. Ainda que leve, sei lá, quanto tempo for levar, a gente não tem nada melhor para fazer. Toda vez que eu dou uma desesperada, assim, penso, puta, mas o que melhor eu podia fazer do que isso, né? Nada mesmo. Então vamos aí, vamos seguir, né? Vamos continuar, porque fazer o quê, né? Tem nenhuma ideia melhor. Se alguém tiver uma ideia melhor, tudo bem, mas se a gente não tiver uma ideia melhor, é melhor a gente seguir mesmo, né? Fala, Flor. Hoje, só lembrando, né, como esses ensinamentos apontam para treinamento da mente, né? São treinamentos de Lojong, né? Aí eu vejo no que a gente viu hoje, né? Que a chave, que o Shantideva também aponta o tempo inteiro, né? Ele está apontando para as aflições mentais como a causa. Todo o sofrimento nosso, ou que a gente sente, que a gente inflige no outro, enfim, né? Todo tipo de sofrimento, a causa é a aflição mental. Então, o que ele está assim, lembrando para a gente é que onde é que a gente vai trabalhar? Onde é que a gente precisa colocar o foco, de fato? É olhar para nossa mente
no sentido de tentar reconhecer essas aflições no nosso comportamento, que a gente vai conseguir reconhecer no comportamento do outro, que aí é que é quando a gente pode olhar e ver as causas do sofrimento do outro, de fato, né? Que as aflições dele, né? As aflições dele. Mas a gente só consegue se conectar com isso quando a gente está se conectando com as nossas aflições. Entende? As aflições são as pistas que a gente tem, né? Aí a ponto, leva a gente porque a gente precisa fazer, que é parar e olhar de fato para nós mesmos, para nossa mente, né? Para nossa mente. Que aí a gente consegue claramente ver aquilo que a gente está vendo na nossa mente, a gente fica muito óbvio quando a gente vê o outro fazendo, né? Aí isso é que vai ajudar a gente a realmente desativar essa bomba, né? É uma bomba, né? Eu achei aqui o trecho que a Aninha falou, que eu tenho a tradução final, né? Aqui. Então é assim, ó. Uma área crucial a se examinar no início de qualquer estudo de textos budistas é a motivação que anima o nosso esforço, né? Existem muitas motivações para se entrar no Dharma. Um exemplo que considero bastante prevalente, em especial no Ocidente, é usar o Dharma para tornar o Sansara ou a existência cíclica mais confortável, que é que eu tinha lembrado, né? Tal motivação é bastante compreensível. A vida tem muitas arestas. Existe hoje em dia o medo do terrorismo. Como sempre, experimentamos doenças, conflitos entre casais, infelicidade pela perda do emprego, tensão, depressão, ansiedade. Por conseguinte, muitas pessoas praticam o Dharma a fim de lidarem melhor com a vida moderna e se sentirem um pouquinho mais confortáveis. Não há nada de errado nisso. Mas se o Dharma é inteiramente reduzido a uma espécie de terapia, perde-se a sua essência. Aí ele vai falar sobre a essência Vajra, que é o tema a fonte, né, desse ensinamento do Aquietando a Mente, que a Flori vai começar a estudar na quarta-feira em breve, né? Na terça-feira, né, Flor? Em breve. Ainda... Em breve. Provavelmente vai ser em março. Já, né? Eu aviso lá no grupo, quando for começar. Já estamos quase em março. Obrigada, Aninha. Vou postar esse trecho aqui para todo mundo. Vou postar É um bom trecho para postar nas redes sociais do Lama também. Vou postar. Vou buscar em inglês e vou postar também. Então tá, fofuras, vamos encerrar então? Vamos fazer a dedication? Dedication. Vamos lá, então. Acho que a gente podia dedicar hoje, a gente podia se lembrar das 11 mil até uma hora atrás, vítimas do terremoto, né? Então, vamos lá. Prece longa vida à sua santidade. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Garirawe Korejin Kansu Pandandewa Malu Jungwene Cherezi Guantenzin Jatsue Japekau Jebadu Tenjuchi. Garirawe Korejin Kansu Pandandewa Malu Jungwene Cherezi Guantenzin Jatsue Japekau Jebadu Tenjuchi. Peço longa vida ao Lama. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os divinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre esteres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Um Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Que a grande tradição da Bhakti Shantirakshita, do Mestre Padmasambhava e do Rei Trishul Deutsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Quem Locho Sun Rin Loche Zhangling Sa Sun Chapata Droju Cho Sun Nawadami Draudu Sun Gele Show. Por esta virtude, posso eu rapidamente realizar o Lama de Odiano e posso eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadinho Duda, Korgan Lama Drubgyani,
Droti Kamalupade Salagopar. Muito bom, amorzinhos. Beijocas. Beijos. Beijos. Boa semana. Boa Até domingo. semana, obrigada. Tá, gente, boa Obrigada. noite. Obrigação. Obrigado, hein? Obrigada, Boa gente. noite. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Beijo.